Namastê, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o que o yoga tem a ver com politização. E antes que você saia correndo, porque eu falei essa palavra, fica aqui para você entender exatamente o que eu tô querendo dizer. Hoje eu quero falar sobre um resumo de várias coisas que eu venho lendo e estudando, como eu já tenho feito vários vídeos por aqui, assim, sobre esse tema, né? E aí, vamos continuar falando sobre isso? Eu acho que vai ser legal. Olha só, primeiro de tudo eu quero esclarecer o que significa politização e despolitização. Tem um vídeo da Sabrina Fernandes que chama D de Despolitização. Eu vou deixar o link na descrição e eu recomendo que você assista. O que acontece na politização não é que você vai falar sobre partidos políticos. Na verdade, é simplesmente você se informar como funciona o nosso sistema, né? E a gente vive numa sociedade que é politizada porque tudo que a gente faz é um jeito de fazer política, inclusive a forma como a gente consome, o que a gente consome, as coisas que a gente lê, como a gente se informa, e eu vou falar depois sobre isso, que é a indústria cultural, né? Então, assim, politização é saber como funciona a política que envolve tudo na nossa vida e como a gente pode interferir ou se relacionar com ela de uma forma saudável, ou seja, de uma forma consciente, né? E que na maioria das vezes a despolitização é que a gente ainda está vivendo nessa sociedade política, politizada, que não tem como sair dela, mas sem saber o que a gente está interferindo nela ou como a gente poderia interferir de uma forma que ela favorecesse, né, as nossas ideias ou a nossa visão de o que seria um mundo melhor. De qualquer forma, é importante a gente conhecer como as coisas funcionam, porque já que a gente está jogando o jogo, a gente tem que saber as regras do jogo. Então, nada mais, nada menos, politização é conhecer as regras do jogo, certo? Isso faz muito parte do processo que o yoga propõe pra gente, que é o processo de ir descobrindo sobre as nossas ilusões, né? Então, assim, não é necessariamente a gente não ter mais ilusões, porque ilusões são parte da natureza humana. Todo ser humano, desde que a gente nasce, a gente sempre cria narrativas para dar sentido para a vida, para responder perguntas que todo mundo faz e que são perguntas um pouco angustiantes, porque não existe uma resposta certa para elas, que é por que eu nasci, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo, para onde eu vou depois que eu morrer. A maioria das histórias que existem em toda a humanidade, elas servem para responder essas três perguntas. E existe uma história certa? Não, porque nenhuma dessas narrativas, nenhuma dessas teorias pode ser realmente comprovada. Então, assim, a gente está sempre buscando histórias nas quais a gente acredita ou não acredita. E isso tem a ver também com o processo de politização ou não, né? Da gente encontrar narrativas que explicam melhor como o mundo funciona. E dentro disso tá todo o processo político, né? Que não é necessariamente partidário. Na sociedade que a gente vive, democrática, existe o processo partidário, que também eu acredito que saber como isso funciona faz parte do processo de politização, mas falar sobre um partido ou outro partido já pode ser que não tenha nada a ver com a história, ou tem a ver, mas só falar sobre isso, aí a gente pode estar um pouco fugindo, porque tem muitos processos por trás também, né? Por exemplo, o processo econômico. E aí a gente vai falar um pouco também sobre a indústria cultural. Vou falar um vídeo do Thiago, que é mais conhecido como Chavoso da USP. Ele fez um vídeo recente no canal dele no YouTube, para vocês assistirem esse vídeo eu recomendo demais. E ele explica como que é feita pra gente toda a cultura de entretenimento. Então, assim, na verdade, esse processo da gente entender como funciona até mesmo o processo político, partidário, envolve essa ideia, né, que é colocada do capitalismo. Então, o capitalismo, ele tá como se fosse, ele é maior, a ideologia capitalista, ela é maior, ela engloba todo o resto embaixo, que é partidos que, de repente, corroboram mais com essa filosofia de capitalista e, hoje em dia, neoliberal,
e partidos e pessoas de agrupamentos, né, de organizações que pensam mais numa sociedade que tenha menos desigualdade social, que tenha mais distribuição de renda, distribuição de terra. Só que o que acontece? Hoje, no capitalismo, as pessoas que têm mais poder, porque o capitalismo, o poder está na mão de quem tem mais dinheiro e quem lucra. E quem lucra, hoje em dia, em cima, normalmente, da mão de obra de outras pessoas que estão vendendo a sua força de trabalho. E aí, dentro desse processo, as pessoas, elas saem de casa para trabalhar e voltam para casa. E a sensação que dá é que, assim, existe uma vida pública e uma vida privada. E quando eu tô no trabalho é diferente do que quando eu tô na minha casa. Mas acontece que a grande parte da indústria cultural que a gente tem nas mídias sociais, na televisão, os filmes e programas de televisão, eles apenas servem para reproduzir a lógica capitalista e fazer com que a gente incorpore a ideia de que não existe uma outra forma de viver e incorporar ideias de meritocracia, por exemplo. Então pode ver que tem alguns filmes que são baseados nessas ideias. Uma pessoa que não tinha nada, que saiu do nada e conquistou tudo que ela queria e conseguiu vencer na vida. E aí a gente usa essas histórias, né, pra gente se motivar. Mas também ela conta uma história que é muito parcial, porque uma pessoa que saiu do nada e vence na vida e ela consegue ter uma mudança de classe, né? É raro que isso aconteça, é muito raro, né? Não é uma coisa que acontece só porque a pessoa quer, ou às vezes ela pode até trabalhar muito. E existem até estudos comprovando que, assim, tem pessoas que trabalham muito, mas não foi no momento certo que elas começaram a abrir um negócio, por exemplo. E teve pessoas que tiveram, tipo, um golpe de sorte ali no meio, ela abriu um negócio e foi na hora certa, no momento certo, o contexto, e aí o negócio deslanchou. Então, muitas vezes, só força de vontade, ter boa formação, ter estudo, não necessariamente quer dizer que, por exemplo, um novo negócio vai dar certo. Existe também outros fatores que envolvem e que meio que fogem do nosso controle. Inclusive, eu tô lendo um livro que chama Esse Livro Não Vai Te Deixar Rico, que fala bastante sobre isso. E aí ele fala que, assim, 90% das pessoas que abrem uma startup hoje em dia não dão certo. E que grande parte das pessoas que abrem um negócio já precisam de um financiamento e que grande parte desse financiamento vem de uma condição familiar que já é favorável, o que explica também a dificuldade de ascender socialmente ou de mudanças de classes sociais. Porque classe social não é só ter dinheiro ou não ter dinheiro. Classe social envolve muitas outras coisas. A forma como as pessoas se relacionam, onde elas estudam, o acesso que elas têm à cultura, a livros, até mesmo a aprender a criar o hábito da leitura. Você aprende isso na sua casa e existe uma diferença gigantesca entre uma escola de uma pessoa de classe média e uma pessoa de classe D e E. As escolas são totalmente diferentes. E você aprende de forma diferente. E você tem um contexto para você chegar na sua casa e estudar totalmente diferente. Isso vai falar sobre a classe muito mais do que o fator dinheiro em si. É só pra gente ver que desde o começo da vida já tudo é justamente por essa mídia, pelos jornais, pelas revistas, grande parte, né? A gente aprendeu que classe social é diferença de salários. E agora, na verdade, o que eu tô falando pra você é que não é. E isso eu aprendi numa aula de sociologia com o professor Jessé de Souza. E eu recomendo muito também a leitura dos livros dele. Daí, o que isso tem a ver com o yoga, né? Porque, como eu falei anteriormente, o yoga ele vem aqui pra despertar. Quer dizer, ele quer, tipo, não tirar a ilusão, mas que a gente saiba em quais ilusões a gente tá vivendo. E, de repente, que a gente possa escolher as histórias que a gente vai acreditar, ao invés de simplesmente, quando a gente não tem escolha e não sabe como funciona, a gente simplesmente aceita aquela história e fica com aquilo, sem muito questionamento, sem entender porque que se contam essa história há tanto tempo, por que a gente ainda tá numa sociedade onde tem tanta gente sofrendo, né? Inclusive, as pessoas que
provavelmente deveriam ter, não estar sofrendo porque tem dinheiro, mas o que a gente vê aqui tá todo mundo sofrendo igualmente, assim, né? Que principalmente tem um vídeo dos chavossos da USP comentando a história dos bilionários brasileiros, né? O que acontece? Conforme a gente vai descobrindo, assim, também que a gente tem essas ilusões dentro da gente, as histórias que a gente se conta, e de repente a gente começa a ver, nossa, mas essa história me contaram a minha vida inteira, mas ela não explica muito bem o mundo. E aí você pode conhecer outras histórias, porque também elas existem, porém, talvez não sejam hegemônicas. Aí você vai escolhendo, e isso é como um dos processos do yoga, da gente entender aonde que a gente tá pisando, que mundo que a gente habita, interno e também externo, porque não existe divisão interno e externo, né? Então, o que nos afeta e como a gente afeta, e se a gente só sabe como a gente afeta, como eu já falei no começo do vídeo, a gente só pode jogar o jogo conhecendo as regras do jogo. Existe um questionamento meu sobre como o yoga ele foi colocado dentro dessa lógica mesma da indústria do entretenimento que serve para vender essa ideologia pra gente da meritocracia, de que na verdade não existe preconceito, que a gente nasce todo mundo igual e aí cada um que saiba aproveitar melhor a vida, que basta ter determinação para conseguir, basta ter força de vontade, etc e tal. E aí eu coloco essa questão, assim, até que ponto esse processo que é vendido do autoconhecimento e que o yoga tá dentro desse pacote, né, dessas terapias alternativas também, se eles não estão servindo em em certo ponto, né, podem estar servindo para continuar colocando essa ideia, né, para as pessoas que querem uma alternativa para esse sofrimento que tá tendo por conta que a gente tá vivendo num sistema que já é falido. E em vez de ver que, é lógico, o problema, essa dor é interativa, mas que também ela não é um sofrimento e só interno, você não tá sozinho sofrendo. Tem essa ideia que o sofrimento é seu, aí você vai lá, toma uma pílula e você tem que se sentir melhor e se adequar. Mas acontece que tem tanta gente sofrendo que é meio estranho você pensar, nossa, como assim, né? Tipo, será que não tem alguma coisa acontecendo que tá causando isso que é mais ampla do que o problema de cada um de nós, né? Mesmo, né? Quando eu comecei a praticar yoga, tipo, até então, assim, então fazem muitos anos, né? 10 anos que eu entrei, assim, eu fugia totalmente desse assunto, eu não queria saber, eu não sabia nada como funcionava, eu fui começar a me educar agora sobre isso. Tipo, eu achava que não tinha nada a ver, que eu tinha que fazer os processos, assim, e que aquilo já estava sendo o suficiente. Mas hoje eu senti em um certo momento que eu tava me alienando mais, assim, que eu perdi o contato totalmente e que agora meio que eu tenho que correr atrás do prejuízo, sabe? Pra entender em que mundo eu vivo e como eu posso agir nele. E como eu posso agir socialmente, né? E estar com outras pessoas coletivamente e saber até como ser cidadã nesse mundo. Porque a gente, cidadania não é só, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. A gente também tem os deveres e eu acredito que um dos nossos deveres é fazer esse estudo e entender como a sociedade funciona. Eu acho que é interessante pensar que a mesma ferramenta ela pode ser usada tanto para ir abrindo a nossa mente e tirando também esses medos assim que a gente tem, né, essas resistências de olhar para isso, de entender como funciona ou então pode servir também como uma maneira da gente se fechar numa bolha de positividade e ficar ali sem entender muito bem, e aí de repente a gente até quer se envolver, a gente até quer dar a nossa opinião se acontece alguma coisa muito absurda, né? E a gente não sabe muito bem do que a gente tá falando, a gente fala sem embasamento, e aí nesse momento a gente acaba perdendo a razão, porque a gente fala só com a emoção e a gente não tá entendendo de onde saiu aquilo. Então é isso, na verdade esse vídeo fica mais como querendo chamar vocês pra estudar, pra gente poder discutir sobre esses temas, certo? Bom, então deixa aí seu comentário, boa semana pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!